quero convidar a mediadora dessa tarde, professora Eleonora Gabriel. Que vai apresentar nossos convidados e dar continuidade à mesa. Som. Estou muito feliz de ter sido convidada. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Educação Física e do Esporte e Dança, que está aqui em luta para a gente realmente ter de novo o nosso prédio, as nossas instalações, que a gente ainda está espalhado por aí. Eu queria pedir uma salva de palmas para essa escola que está lutando para caramba. Estou muito emocionada. Bom, me deram a missão de montar a mesa e falar um pouquinho... Oi? Montar a mesa e falar um pouquinho do assunto, né? Mas isso vai ser depois. A mesa é sobre práticas de territórios e pluralismo tecnológico. Eu queria chamar aqui para compor nossa mesa... dois homens muito lindos e maravilhosos. Vitor Hugo, meu filho? Vitor Hugo Neves de Oliveira, artista, pesquisador, professor do Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba, do mestrado profissional em artes da UFPB, onde desenvolve pesquisas sobre educação das relações étnico-raciais no contexto das artes da cena. Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi bolsista de pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP, entre 2022 e 2024. Doutor em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio doutoral em Antropologia da Dança da Université Paris-Nanterre. 2016. Mestre em Ciências da Arte pela Universidade Federal Fluminense, bacharel em Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde trabalhamos, coordena o grupo de pesquisa Cena Preta e o projeto de extensão coletivo de dança Redemoinho. Enquanto artista da cena, estudou e trabalhou em parceria com importantes diretoras, como Rosane Campelo, Lígia Torinho, Carmen Luz, Regina Miranda, Carlos Laerte e Eleonora, que sou eu. Agora, também para completar nossa mesa, vou chamar o querido Gil Amâncio, que conseguiu fazer um bateção de tambor maravilhosa aqui na nossa... Lindo, mestre. Gil é músico, professor, doutor de notório saber pela UFMG, professor de música da Escola de Teatro da UFMG, coordenador do grupo de pesquisa Ciberterreiro, que vai dar uma oficina daqui a pouquinho, né? Né, Gil? Isso aí, vamos que vamos. Então é isso, gente. Quando eu recebi esse convite, claro, fiquei muito nervosa, porque eu vou ter 100 anos, vou continuar bem nervosa, falando em público, e a gente começa a pensar, né, nesses conceitos que viajam aí no tempo, no espaço, né, como é o caso do território. Território, é claro que a gente sabe que não é mais alguma coisa de localização física, nem nada disso, né? Território talvez venha lá debaixo do barro do chão, encontra com a nossa ancestralidade, o nosso hoje, com tantas outras transfluências e confluências, né? E vai formando isso tudo que é a gente, o nosso pertencimento, os nossos sonhos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, enfim, um corpo e uma gente com afetos e desafetos também, né? E a gente começa a inventar uma ginga
uma ginga bonita e gostosa, para poder driblar ou inventar formas de estar vivendo todas as situações difíceis que a gente tem da vida, e às vezes não tão difíceis, mas para a gente continuar feliz. E que têm sido chamados de tecnologias, né? Então, a gente vai falar de muitas tecnologias sagradas, que falam, né, da nossa religião, tecnologias da própria vida, né, que faz a gente estar mais feliz, aí a gente dança, a gente canta, tecnologias políticas, todo esse momento de tecnologia para a luta, né, para as nossas disputas. E é isso que quando me veio isso na cabeça, veio esse convite, me veio uma música que eu amo, e que eu falei, não vou abrir mão dessa minha intuição. Eu usei essa tecnologia intuitiva para trazer para vocês uma música, para cantarmos todos juntos, né? Uma música de um grande mestre brasileiro, que, como a gente não tem uma roda de samba aqui, ou quase, né? Eu vou também utilizar uma tecnologia muito importante na vida da gente. E a música é O Meu Lugar. Eu queria convidar para todo mundo levantar, para a gente cantar, quem puder, né? Quem quiser, claro. Para a gente dar uma dançadinha, uma sambadinha, né? Só assim a gente pensa melhor. Como diz o mestre de Zumba, a gente dança comendo, a gente dança pensando, e dança é pensamento. Isso a gente faz bem. Vamos ver se vai dar certo? Sofri muito para dar certo aqui com os meninos, mas agora vai, né? Ah, tem um negócio muito chique aqui, os meninos preferiram ficar aqui embaixo, porque tem um televisãozão aqui, passando que está ali. Então, vamos que vamos? Viva Lindo Cruz e Márcio Viana, uma salva de palmas para eles.
Tem tecnologia mais linda do que essa? Lalalaiá? Existe, cara. Isso é uma maravilha. É lindo demais. Vamos lá, então? Quantas coisas, né? Quantos saberes. E como essas coisas também são chamadas de tecnologias, né? Vamos então, meninos? Eu estou muito feliz de estar aqui nesse território Anda, né? Podendo perceber quantas tecnologias tradicionais Anda está trazendo para a gente sensibilizar. A gente foi cortejado com uma congada, de noite também a congada, e vários são as manifestações dessa coisa bonita, esse potencial, esse patrimônio que a gente tem. Viva no Viva, minha gente! Vamos lá, Vitor? Ainda tem mais, hein? Tem um monte de gracinha hoje, gente. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Boa tarde, meu povo. Cheguei, Saravá. Cheguei com mais uma bicha preta, retinta nessa gira. E aí, chegando, gostaria de agradecer a oportunidade de aqui estar. Nessa roda de corpo, conhecimento, tecnologia, ancestralidade, territorialidade. Sou uma ave que sobrevoa o céu de ontem, de hoje e de amanhã, desde sempre. Me chamo Vitor Hugo Neves de Oliveira. Sou filho de Isauras, Célias, Norvaninas, Erondinas, Marianas, Amandas, Paulas, Otílias, Edissônias, Marlis, Marisas, muitas mulheres pretas, lindas e pretas da cor da noite. É por meio dessas mulheres que eu saúdo aquelas que vieram antes de mim, aquelas que virão depois de mim e aquelas que são minhas iguais. Essas mulheres me fazem perceber a potência da minha ancestralidade como uma força divinal, uma ancestralidade divina. Elas também me fazem compreender a questão do território a partir de um corpo de afetos, amores, dificuldades, potencialidades, práticas, sabenças, fazeres. Eu queria partilhar um pouco das nossas heranças familiares com vocês, um pouco dessas heranças divinais, e para isso, nesse momento, eu convoco as lembranças da minha mãe, Dona Isaura, em versos de espinhadas caídas, em versos de cura, em versos de memórias que evocam minha vozinha Durvalina, para saracotear nesse terreiro. Lembro-me agora também de quando sua avó rezava a espinhela caída. Era uma fila no portão e tinha que ser rezado 3 dias. Aí ia um por um, subia na porta e era com um galinho de erva, né, que eu não lembro agora qual é a erva. Ela rezava assim, porta que abre para o lado do mar. Rezando espinhela, põe-te em teu lugar. Deus, quando andou no mundo, muita espinhela levantou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ela rezava essa oração 3 vezes e a pessoa, a cada vez que ela rezava, a pessoa se pendurava na porta.
Depois colocava assim no peito e nas costas, assim, um pasto, né? Colocava um pasto e o pasto ficava por 7 dias. Gente, todo mundo ficava maravilhado com as rezas dela, né? Bom, diferentemente das mulheres, a herança que os homens da minha família depositaram nesse corpo são muito pequenas. Elas estão relacionadas com a desaparição, com o abandono, com a morte, com o luto, com a impossibilidade de transformar corpo como potência de território. Eu diria que, na verdade, a lembrança é uma herança, que se relaciona com a desterritorialização, com a tomada dos nossos territórios enquanto potência de corpo. Ainda assim, eu saúdo aqueles que vieram antes de mim, aqueles que virão depois de mim e aqueles que são meus iguais. Convivemos em luto e em luta. Por misericórdia! Foi a palavra de súplica que meu tio regritou. Aqui não, ali, numa outra esquina, meu avô caía, carregando estivas em suas plenas costas, assim ar. Meu bisavô se cortou com o facão do Senhor por olhares cruzados. Meu tataravô, antes da ferida aberta no Atlântico, antes mesmo de ser, nunca teria sido. É daqui, de onde eu estou, inspirado na perspectiva evaristiana, que eu vejo expressão de cão branco com chicote, violência na mão. Corre, menino, corre! Eles gritam. Corre, menino, corre! Eles anunciam. Corre, menino, corre, 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 corre! Corre por esse terreno, mas veja, sem esquecer. Não tem como esquecer aquilo de que somos feitos. A morte tem sido uma experiência terrivelmente presente na vida das pessoas pretas e indígenas do nosso país. A morte tem sido a principal tomada dos nossos territórios. A morte é cínica, mentirosa e sonsa. A morte é branca, pálida, doentia. A morte tem nome. Democracia racial, modernização, civilização. A morte atravessa as corpos de modo muito direto e restrito. A gente sabe exatamente quem é que está na beira do abismo. São meninas Ágatas, Moises, Joãos, Miguéis, Marielles, presentes, 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 entes presentes, entes partidos. E eu me pergunto desde quando a morte tem sido essa experiência terrível na vida das nossas pessoas pretas, das nossas gentes, dos nossos territórios. Desde quando? Desde antes de 6. Eu tinha quase 6 anos de idade quando eu vi um homem preto caído ali no pé da ladeira. Um homem preto caído no pé da ladeira. Eu vi aquele homem preto, vestido de branco, caído no pé da ladeira, todo cheio de buraquinhos. O homem assobiou pela última vez. O vazio gritou. Eu lembro que o sol torrava minha pele quando eu resolvi correr. O cheiro que ardia do asfalto tão forte do dia me acompanhou até hoje.
A morte tem sido uma experiência terrivelmente presente na vida das pessoas pretas. A morte tem sido uma experiência terrivelmente presente na vida das pessoas pretas. A morte tem sido uma experiência terrivelmente presente na vida das pessoas pretas. A morte tem sido uma experiência terrivelmente presente na vida das pessoas pretas. Desde quando? Desde quando? Desde antes de 6. É importante a gente pensar nessa dimensão da tomada dos territórios a partir de uma perspectiva física, das destruições da gente, das minhas gentes, das nossas gentes. Mas existem outras formas de destruição desses territórios, de tomada dessas geografias de afetos, que geram descorporificações, desapropriações das próprias pessoas. Na cultura brasileira, a gente tem inúmeros indícios de denúncia dessas outras qualidades de morte. Eu queria compartilhar uma delas com vocês. Queria que vocês abrissem bem os ouvidos para escutar com atenção uma dessas manifestações políticas. Afinal, será que vale mesmo a pena discutir com a dama? Opa! Pensando em dar continuidade à minha prática de apresentação, eu queria perguntar se vocês conhecem uma música que chama Pra Quê? Discutir com Madame. A gente pode cantar estrofe, refrão juntos? Madame não gosta que ninguém sabe. Pra que discutir com Madame? Vamos acabar com samba. Madame não gosta que ninguém sabe. Dizendo que samba é vexame. Pra que discutir com Madame?
Essa morte, para ir na destruição física, é uma morte espiritual, de caráter cultural. Aquilo que o nosso mestre Abdias Nascimento vai chamar de estratégias de genocídio cultural. A partir da perspectiva teórica do Abdias, eu compreendo esse genocídio por meio de 3 dimensões. Uma dimensão ontológica, uma dimensão epistemológica, uma dimensão política e ética. Quando eu reflito sobre a dimensão ontológica, eu me refiro à destruição daquilo que compõe
a subjetividade da pessoa preta e indígena. Há processos de negação, que a Neuza Santos chama atenção para a gente, que vão criar ciclos entrópicos de auto-ódio e autodestruição. A pessoa preta renuncia à própria identidade, posicionamento étnico-racial, com desejo de embranquecimento. Quando era criança, me chamaram preto uma vez, me chamaram preto 2 vezes, me chamaram preto 3 vezes com xingamento. Corri para a casa da tia Silvia, uma das minhas vizinhas, e testemunhei em choro, em pranto, a minha dor. A tia Silvia me acolheu, mas o acolhimento foi racista. Naquele momento ela me ensinou que eu não era preto. Eu era bonito e gostoso como chocolate. Eu era marrom bombom. Levei muito tempo para me desvencilhar da negação da identidade preta, em detrimento da afirmação da minha localização étnica como marrom bombom. Quando me xingavam preto, minha defesa era: eu não sou preto. Eu sou bonito e gostoso como chocolate. Sou marrom bombom. Essa é uma das camadas desse genocídio cultural. A destruição das potências das subjetividades pretas. Um processo de negação bastante perigoso, doloroso, destrutivo, que leva muitas pessoas pretas, indígenas, à morte. A dimensão epistemológica se relaciona com práticas com as quais a gente já está muito bem relacionados. A desqualificação, a desvalorização, a estigmatização dos conhecimentos de ascendência africana, indígena, e a hipervalorização dos estudos, das perspectivas teóricas, das diferencialidades em formato de pessoas que vêm de Europa ou dos Estados Unidos. E uma terceira ambiência desse genocídio cultural seria a destruição política, ética, dos grupos de personalidades pretas e indígenas. Modos de desengajar articulações, desarticular desejos, desautorizar movimentos. O mito da democracia racial seria um exemplo, mas existem muitos outros desajustes no campo político e ético, como os racismos recreativos, os racismos religiosos, a ideia de que nascemos assim para espiar no mundo condições de outras vidas, muitas tecnologias que fazem a gente acreditar que não é possível mudar porque o mundo sempre foi assim. A percepção de que esses territórios vêm sendo destruídos por meio do corpo tem sido bastante estudada por diversos teóricos e teóricas, inclusive no nosso campo dos estudos em dança. Aqui nós temos muitas dessas referências que me ensinam a cada dia sobre a importância de elaborarmos estratégias de estudo antirracistas e valorizarmos poéticas e perspectivas negras e indígenas. Mas uma grande referência para mim, desde o início dos meus estudos, é o grande mestre Abdias Nascimento. Em um dos momentos, Abdias vai trazer para as questões do território a crítica à ideia de miscigenação. Abdias vai colocar a gente a pensar que a miscigenação foi um projeto político de embranquecimento e, portanto, de genocídio das populações pretas e indígenas. Um processo que começou com a violência sexual cometida contra as mulheres pretas. Ele vai dizer assim:
eliminação, fundamentado na exploração sexual da mulher negra, foi erguido como um fenômeno de puro e simples genocídio. O problema da mancha negra seria resolvido pela eliminação da população afrodescendente. Com o crescimento da população mulata, a raça negra iria desaparecendo, sob a coação do progressivo clareamento da população do país. Tal proposta foi recebida com elogios calorosos e grandes sinais de alívio otimista pela preocupada classe dominante. O escritor José Veríssimo, por exemplo, exultou, abre aspas, como nos asseguram os etnógrafos, como pode ser confirmado à primeira vista, a mistura de raças é facilitada pela prevalência do elemento superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça negra daqui. É óbvio que isso já começa a ocorrer. Fecha aspas. Teorias científicas forneceram suporte vital ao racismo alienista que se propunha erradicar o negro. Nas palavras do escritor Ciro Romero, abre aspas, a minha tese, pois, é que a vitória na luta pela vida entre nós pertencerá no porvir ao branco. Fecha aspas. Desde o século XIX, o objetivo estabelecido pela política migratória foi o desaparecimento do negro, através da salvação do sangue europeu. E este alvo permaneceu como ponto central da política nacional durante o século XX. Prossegue. Na mesma linha de raciocínio, Arthur Neiva louvava a orientação imigratória, afirmando que daqui a um século a nação será branca. Enquanto isso, João de Lacerda, único delegado latino-americano ao primeiro Congresso Universal de Raças, realizado em Londres em 1911, previa que até o ano de 2012 o Brasil estaria livre do negro e de seus mestiços. Abre aspas. Em virtude desse processo de redução étnica, é lógico esperar que no curso de mais um século, os metis tenham desaparecido do Brasil. E isso, obviamente, coincidirá com a extinção paralela da raça negra em nosso meio. Para finalizar. Que essa ideia da eliminação da raça negra não constituía apenas uma teoria abstrata, mas calculada estratégia de destruição, está claro nos argumentos do mesmo teórico, na explícita sugestão de se deixar os afro-brasileiros proporcionalmente indefesos, abre aspas, expostos a toda espécie de agentes de destruição e sem recursos suficientes para se manter. A ideia da destruição da população negra, durante um século, foi criticada por alguns estudiosos. Eles se encontravam furiosos com a sua estimativa de tempo. Achavam um século tempo demais. Nós ainda continuamos aqui e temos um acordo firmado com Ana Conceição Evaristo. A gente combinamos de não morrer. Ainda está no meu tempo. A gente combinamos de não morrer. A velha Constituição me contou, é um poema meu de 2021. Quem nunca viu uma vizinha despirocar? Um tio ser ferido de morte matado, um primo dar nó nos braços, doer e se contorcer. Uma avó derramar sal e água de saudade. Um corpo caído de alguém que se sabia. Uma moça jovem dizer não à vida. Uma mãe, coloride vermelho, estatutos de não mãe. O carro da chacina chegou. O barulho era de sirene. Nhoi, 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 nhoi. Parecia venda de sorvete, gritos. Quem nunca assustou com o boi da cara preta no pé da cama? Ou não correu o gato manchado de noite atrás do quintal? Estão matando o nosso povo e sentido de ser preto. Estão matando o nosso povo e sentido de ser preto. Estão matando o nosso povo e sentido de ser preto. Estão matando o nosso povo e sentido de ser preto. Estão matando o nosso povo e sentido de ser preto. Dona Conceição nos contou. Mas disse também, a gente combinamos de não morrer. Eu tenho certeza que as pessoas pretas, indígenas, não brancas que se encontram aqui, e as pessoas brancas, que são nossas aliadas também,
tem produzido sentidos em favor das nossas territorialidades, das nossas corpas, das nossas vidas. E sentidos, para mim, podem ser considerados como processos de reterritorialização. O fato de eu chegar aqui no Congresso da ANDA, numa mesa com o professor Gil, com uma assistência quase que majoritariamente preta, negra, me enche de contentamento. E compreendo esses esforços de vida, tenho certeza de que cada um articula possibilidades de operar com esses propósitos de vida, com esses processos de retomada desses territórios que são nossos corpos. E aí eu queria compartilhar com vocês alguns dos princípios que eu tenho articulado para atuar nesse processo de retomada nas minhas práticas pedagógicas, com ensino de dança e teatro. Um primeiro princípio que eu destaquei foi a criação de didáticas convencionais. A Bell Hooks ensina um pouco disso para a gente. Ela fala que é importante que as pessoas docentes não apenas expliquem fenômenos da vida, fenômenos teóricos, mas que, sobretudo, se impliquem com esses fenômenos. Então, a implicação nessas práticas convencionais é uma perspectiva de importância. Um outro ponto é o fortalecimento de uma comunidade de aprendizagem. A localização de pessoas que gozam de privilégios, de vantagens nessa comunidade, e o estímulo, a estimulação é, de fato, a colaboração, a cooperação, a diminuição das mazelas de caráter colonial capitalista. O exercício de conscientização ancestral é um outro ponto importante que atrai minha atenção, convocar a gente a pensar quem são as nossas referências teóricas, quem são as nossas referências vividas, qual a importância de trazer minha mãe, minha avó, minhas tias, minhas primas, minhas mães, todas. Eu considero minhas primas, irmãs, tias, vós como mães. Qual a importância de destacar a coautoria das nossas trajetórias, compartilhar as nossas trajetórias com essas pessoas tão responsáveis pelo que nos tornamos. Elaborar a pedagogia de cuidar da vida é um outro ponto para mim muito importante. Ao longo dessa minha trajetória, eu estou na UFPB há 12 anos, né? E antes disso, trabalhei 2 anos na FJ, e nesse experimento de docência, o que eu percebo é que, às vezes, alguns estudantes reivindicam o lugar da exterminação da própria vida como uma política compatível ao sistema colonial, e por vezes eu me vi envolvido em debates onde existia estimulação ao suicídio, e trazer a pedagogia de cuidar da vida para mim se tornou um ponto importante das minhas práticas de ensino de dança. E um ponto que eu aprendi com o Krenak foi o desapego à ideia da humanidade. Compreender esse corpo da gente como território, como terra, rio, mar, como potência, a partir de uma perspectiva de potência integrativa. Não apenas integrativa, mas estimuladora de reconhecimento de si no si. Esses são os princípios para essa retomada do corpo como território autônomo, agencioso, e eu tenho, obviamente, muito interesse de conhecer quais estratégias vocês estão estabelecendo nas práticas de vocês. Obviamente que nossas conversas não finalizam aqui, né? A gente se vê, a gente se olha, a gente conversa. Muitas pessoas aqui são meus pares de diálogo direto. E, ainda assim,
reconhecendo essa diversidade, eu queria pedir um favor antes de terminar, se a Lola me permitir. Eu queria pedir para que as pessoas pretas, indígenas, pardas, enfim, como vocês se localizem etnicamente, desde que não brancas, ficassem de pé. Eu posso pedir para vocês virem aqui, ou para o palco, ou aqui para frente? Por favor. Eu preferia que vocês pudessem subir no palco, mas não sei se a Lola vai garantir esse tempo. Então subam no palco, por gentileza. Eu queria só fazer esse momento com vocês. A gente vê que o prognóstico era mentiroso. 2012 passou, salve Nadir. 2012 passou e a gente está aqui. E a gente vai continuar aqui, na verdade, não só aqui, a gente vai conquistar e entrar em muitos outros espaços, como tem sido feito desde antes, desde os nossos anteriores. Bom, queria pedir uma última coisa, mas não é para vocês. Queria só dizer que eu estou muito emocionada de vocês estarem aqui. E essa última coisa é para vocês, que se não estiveram sentados. Queria pedir palmas. Não para mim, mas para todos nós. Mais palmas, né, gente? Muitas palmas. Muitas palmas. Nós merecemos muitas palmas. Muitas palmas. Muitas palmas. Muitas palmas. Parabéns. Muitas lutas, né, minha gente? Muitas lutas. Ontem o mestre Tizumba falou uma coisa muito importante, assim. Bateu bem em mim. Quantos tambores, né? Olha só em volta quantos somos. Quantos tambores. E a gente pode, sim, tocar nossos tambores juntos, para ter mais força, força e suavidade. Foi isso que ele falou, né? Não dá nem para falar nada depois disso, né? Depois de Vitor. Agora vamos chamar nosso querido Gil Amâncio. Uma salva de palmas para ele. Pessoal, enquanto a gente resolve aqui essa questão, só trazer uma informação sobre os ingressos para a mostra artística hoje. Então, eles vão ser, ao invés de a gente retirar às 18 horas, eles poderão ser retirados durante o coffee break. Tá? Que aí está todo mundo lá, comendo um pãozinho de queijo, né? Tá bom?
E para quem não estava aqui, eles estarão sendo retirados no credenciamento, numa mesa de credenciamento que tem lá, tá? No piscinão. E reforçar o convite para o Coffee Break, hoje especial, logo após o término aqui. Boa tarde a todas, todos, todes. Com muita alegria que recebi o convite para participar aqui do Congresso da ANDA e gostaria... Não, estranha a voz. Gostaria muito de agradecer a toda a equipe, a Kátia, que me contactou, em nome da Kátia, agradecer o convite a todos os participantes, os organizadores da ANDA, e dizer que a minha fala, eu vou compartilhar um pouco com vocês o que vem sendo um trabalho de um espaço que chama Cyber Terreiro, que é onde eu venho desenvolvendo experiências na conexão e entendimento de arte negra e tecnologia. E pensando assim, né, no que falar aqui hoje, como é que é, eu me inspirei muito no Tizumba ontem, quando ele falou que para nós, povo preto, tudo é dança. A dança faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E aí eu falei, deixa eu trazer o que a gente tem pensado sobre a dança no Cyber. Então, uma primeira coisa é que a gente não separa som de movimento, música de dança. Tudo acontece junto. Né? Mas por que acontece junto? É um jeito, uma maneira, um gosto? Né? Então, eu comecei, provocado por Nego Bispo, que um dia a gente conversando, ele falou assim: tudo que o Ocidente pensa está na Bíblia. Toda a forma de organização da relação com o mundo, com o outro, no Ocidente, vem da Bíblia. E aí eu me perguntei, e a gente que tem outros pensamentos sobre a criação do mundo, como é que a gente pensa o mundo? Então eu comecei a pesquisar as histórias da criação do mundo, né, dos povos africanos. E achei 3 histórias, mas eu vou ficar só com uma e vou até reduzir, porque nós temos pouco tempo, eu vou contar só uma história. Porque essa história nos diz dessa relação do som com o movimento. Por que a gente pensa isso? Estou conectado. Tecnologia. Então, tem uma história, né, porque é outra coisa, né, dessa violência do Ocidente contra os povos indígenas africanos, ela vai se dando de forma muito sofisticada. Né? A primeira coisa é
retirar de nós o pensamento sobre o mundo, né? Então, quando a gente expressa a nossa maneira, eles começaram a dizer que as nossas histórias são folclores, são mitos, mas nunca um lugar de conhecimento, né? E quando eu comecei a olhar essas histórias, né, lá no site a gente sempre está se perguntando. A história que eu escolhi para a gente contar aqui hoje é a história de Mangala, a história da criação do mundo dos povos Bambara. Essa história diz o seguinte: no princípio não havia nada. Não se via, nem se ouvia nada. Quando no meio da noite se ouviu a voz trovão de Mangala. O canto de Mangala despertou as forças cósmicas adormecidas. A palavra ritmada gerou som e movimento. E assim gerou vida. Aí eu falei, puxa, o que essa história quer me dizer? Voz trovão de Mangala? Será que Mangala gritou? O canto de Mangala acordou as forças. Que canto era esse? E, de repente, me veio uma coisa que eu acho que as mulheres aqui que tiveram filhos, ou que acompanharam as mulheres, né, o seu primeiro exame de ultrassom, os maridos, os amigos, né, deve se lembrar de que quando ela deitou naquela cama e o médico veio com aquele aparelhinho e começou a passar o aparelho na barriga, de repente surgiu um sonzinho. E na medida em que ele ia mexendo aquele aparelho, e a gente ia ouvindo. O canto de Mangala era essa batida daquele coraçãozinho. E esse canto, ele acorda as forças que estavam adormecidas, as correntes sanguíneas, as células, o sistema nervoso. E esse som ritmado, aquele outro coração que ali pulsava, né, gera vida. Então a gente nasce do som e do movimento. Por isso que a gente não separa. Para ter vida, a gente tem que ter som e movimento. Essa história, eu acredito que um avô, Bambara, devia contar para o seu neto quando ele falava: como é que a gente veio ao mundo? E ele contava a história de Mangala. Porque essas pessoas, há milênios de anos,
escutam a natureza e procuram entender. Agora, a maneira como eles dizem sobre isso é que é diferente do modo como o ocidental começou a explicar a natureza. Mas não é nada místico, bonito, mágico. É a força da vida, da natureza, pulsando. E a gente transforma isso em canção, em som, em dança, para transmitir aos outros. A nossa maneira de transmitir o conhecimento é cantando e dançando, porque aí a gente consegue ter essa dimensão que o bispo fala. Nós somos poli, nós não somos mono. A gente aprende o mundo por todos os sentidos, não é uma cosmovisão do mundo. A gente não tem um único sentido para perceber o mundo. A gente percebe o mundo como um todo, com todos os nossos sentidos. E para aprender o mundo, nós precisamos trazer todos esses sentidos, aguçar esses sentidos para a gente perceber o mundo. Então, no SAIB, a gente começa a pensar nessas tecnologias de transmissão de conhecimento. Eu estava muito preocupado, numa época, querendo saber como é que eu ensinaria as pessoas as coisas. E aí uma amiga minha, da FAI, Ana Gomes, um dia ela falou comigo assim: ô Gil, por que ao invés de você procurar saber como é que ensina, você não pesquisa como se aprende? Isso me tirou do chão, porque eu estava ali caçando os métodos daqui e dali para poder ensinar, né? E quando ela me provoca nesse sentido, ela desloca o meu olhar, a minha percepção, e eu começo a procurar como é que se aprende. E uma das coisas que me veio primeiro, é como se aprende no reinado tudo aquilo que se tem que aprender. Então, eu vou passar um videozinho aqui. Se a gente for olhar um reinado, a gente sempre vai ver que tem os mais velhos, maiores com os tambores grandes, uma moçada com um tambor menor e as crianças com um tamborzinho. Mas, como esse processo ele não foi considerado como uma tecnologia, né, a gente começa a falar assim: todo preto toca, todo preto dança. Não. Eu faço futebol, não sei nem como é que chuta a bola. Né? Porque a gente toca e dança porque quem aprendeu a tocar e a dançar. Né? Quem passou por uma experiência de aprendizado. E aqui, o que acontece nessa imagem? Né? Por que as crianças têm um tamborzinho? Porque, como a gente tem que aprender com todos os sentidos, né? A gente não é deslocado da nossa comunidade para aprender, né? Porque hoje uma criança que quer aprender percussão, ela vai na escola de percussão. A criança que quer aprender dança, ela vai na escola de dança. No Congado, a criança tem que aprender a tocar no tambor, eles não vão colocar ela numa aula de percussão. E quando ela souber tocar, ela vai vir tocar no reinado.
Não. Ela tem que aprender no reinado, na função. Então, essa criança que está ali, a gente tem o povo Yorubá tem uma palavra, né? Tem uma entidade que chama Enugubarijó, a boca que tudo come. Né? Então, Enugubarijó é um Exu. Fala Exu, logo é cabeça. Né? São princípios, são tecnologias. Né? Então, Enugubarijó, a boca que tudo come, é o seguinte: você tem 3 processos de aprendizado. Primeiro, você tem que comer. Então, essa criança que está ali, ela está comendo o som do tambor, ela está comendo como é que toca o movimento do tambor, ela está comendo os cantos que estão sendo cantados, ela está comendo por que para numa esquina, por que muda a música quando para na esquina, que música que toca quando sobe, quando a rua é para subir, quando a rua é para descer, que música que toca e canta quando se chega na casa da rainha. Ela está aprendendo a função e o sentido de tocar o tambor. Não só tocar, porque quando a gente pensa mono, é isso. Né? Precisa aprender o ritmo. Pá, 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 pá. Mas o que é isso? Então, Enugubarijó, a boca que tudo come, esse é o primeiro momento em que eu como. Para ele comer, ele tem que estar ali. E aquele tamborzinho não vai impactar no som dos grandes tambores. E ele pode sentar a mão ali do jeito que ele quiser e não vai atrapalhar. Isso é uma tecnologia. O segundo princípio, que é o da experimentação. Ele comeu aquilo tudo e aquilo está dentro dele desorganizado. Então, como é que ele bate e anda? Como é que ele organiza isso? Como é que ele tocar e andar? Então, ele vai experimentar. Então, tem um segundo momento em que a criança vai experimentar aquilo que ela comeu. Aquele corpo, organizar aquilo tudo dentro daquele corpo. Né? Só que isso não é assim. Primeiro, as coisas vão acontecendo juntas. Para chegar no terceiro momento. Desse menino. A menina também é bacana, mas ele para mim representa mais o que eu quero dizer, que é o terceiro momento, que é quando você vai vomitar aquilo que você comeu. Você vai devolver para a comunidade aquilo que você comeu. Né? Então esse menino agora, ele está no momento de dizer assim: eu sou um gagueiro. O que é ser um gagueiro? Para ele, é esse chapéu estiloso, esse tambor do lado de cá para tocar, e essa postura dele assim de quem sou bom. Né? Então
aí que vem um princípio que é o princípio da individuação, que é muito importante porque separar individualismo de individuação. A individuação é um processo em que você afirma o seu conhecimento e aquele conhecimento é reconhecido por aquele grupo que diz: esse menino é bom. E quanto mais ele for forte, mais forte é o condado. Mais forte é aquele reinado. Então, não é, né, há uma diferença muito grande na nossa pedagogia ocidental, da pedagogia desse modo, né, eu vou falar pedagogia, do modo como a gente trabalha a transmissão, que na nossa escola, no final, o aluno tem que mostrar que ele sabe aquilo que o professor ensinou, que ele consegue repetir igualzinho o que o professor ensinou. A prova é nesse sentido. Deixa eu ver se você sabe o que é 2 mais 2. Se você aprendeu isso. Então, para nós, a gente não quer saber. A gente quer saber o que ele está fazendo com o que ele aprendeu. Isso é importante. O que eu faço com o que eu aprendo. E aí, isso vai linkar com a história de Bangala. Porque, para o povo Bambara, ao contrário do povo cristão, da Bíblia, que Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. Acabou, o mundo está pronto, vou descansar. Trabalhei, criei o mundo. Está aqui, o mundo pronto para vocês. Mas, só que tem um problema. Esse mundo tão perfeito tem uma coisa que é o seguinte: você não pode fazer o que você quer aqui dentro. O acesso ao conhecimento não pode. Tem aquele fruto lá que você não vai poder comer. E quando a gente desobedece, a gente é mandado embora e punido com o trabalho. O trabalho é o castigo. Vocês vão ter que trabalhar para comer. Eu fiz um mundo bom, com comida farta, tudo bom para vocês. Agora vocês me desobedeceram, vocês vão. Para o povo Bambara, Mangala começou a criação do mundo e deu a nós os poderes para sermos criadores. Continuar a criação, porque o mundo não está pronto, o mundo está por ser feito. Então nós viemos ao mundo para criar um novo mundo, um mundo melhor, mais justo. Esse é o nosso poder. Essa é a nossa missão quando a gente vem ao mundo, criar novos mundos. Por isso que no reinado a nossa pedagogia vai fazer o quê? Quem que você é? O que você vai mudar? E tem um dito africano que diz: eu ouvi de A, que ouviu de B, que ouviu de C, que ouviu de D, melhor na minha boca do que na boca dos meus ancestrais. Porque eu estou no mundo hoje. Não me interessa repetir igual o que estava lá atrás. O que foi criado lá atrás foi nas condições que estavam lá atrás. Esse menino, quando é congadeiro, né? E tem uma turma aí que eu gosto. Quando eu falo mal desses, são os antropólogos. Porque há um tempo atrás era assim: aquele congado não é original. Olha lá, os meninos estão usando óculos Ray-Ban, tênis Nike, como se a gente, para ser congadeiro, a gente tivesse que andar descalço, tivesse que usar uma roupa rústica, porque isso é que é a tradição. Fica preservando a gente como se fosse um museu. Vocês têm que manter e não responder com os nossos fundamentos ao que eu estou vivendo hoje. Os indígenas, para mim, são pessoas que
sofrem isso demais da conta, porque, né, se ele apresenta de roupa normal, não vai nem índio, não. O que é isso? Cadê a pena? Cadê o... Não é? O que me diz? O que é ser um indígena? O que é ser um cungadeiro? O que é ser uma pessoa do candomblé? Quem diz é quem está lá fazendo, atualizando. Então, esse arco aí, né, de Mangala para o reinado, para mim, ele é fundamental, porque nós temos que ter uma formação que nos instigue a criar, a sermos criadores, a inventar. E aí tem uma coisa também muito importante. Então vou fechar aqui, mas depois a gente segue, vai ter uma conversa aí, a gente vai se perguntando, tem tempos também aí, né? Para falar de tempo, né? Como o Nego Bispo diz que nós somos poli, né? Isso é uma coisa importante, porque a cultura ocidental ela trabalha com o tempo linear, tempo cronológico, em um tempo. As culturas afrodiaspóricas, elas têm 3 tempos. Ela tem o tempo linear, que a gente sabe que existe, é o relógio marcando, mas nós temos o tempo espiralar. O tempo espiralar é o tempo do movimento, da ação. É aquilo que nos enreda, né? São os grooves que estão nas músicas, né? É a mesma coisa sendo tocada, mas você tem a sensação de que aquilo está movendo numa espiralar que vai chamando, vai trazendo as pessoas. E, né, um paradoxo, né, porque o groove é algo que nos prende. Mas ele é fundamental para me libertar, porque eu estou... Então, ao mesmo tempo que ele me prende, ele me liberta. Então, esse é o tempo espiralar. E o terceiro tempo é o tempo largo, o tempo do vadiar, né? Que é o tempo para não se fazer nada e escutar o mundo, escutar as coisas, né? Então, esse tempo do vadiar, eu fui pesquisar, todas as manifestações pretas cantam vamos vadiar. O candomblé canta vadiar, o samba canta vadiar, a capoeira canta vadiar, o maracatu canta vadiar. Vamos vadiar, meu povo, vamos vadiar. Oi, vadeia, 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 vamos vadiar. Agora, eu falei, puxa, essa palavra tem muita força, porque o Estado brasileiro moveu no jurídico as Forças Armadas para proibir a vadiagem. Né? Que poder tem a vadiagem? Né? Porque é na vadiagem que eu penso. É vadiando que eu encontro caminho, acho as brechas, escuto. Né? E uma coisa para fechar, que é um outro conceito que é importante, a liberdade. A liberdade no sentido ocidental, ela é assim, eu faço o que eu quero, né? Posso fazer o que eu quiser. Mas para as culturas afrodiaspóricas e a cultura da criança, né, que é aí que são os 2 campos meus de pesquisa, gente, é a cultura da criança, o brincar, e a cultura afrodiaspórica.
E essas coisas sempre foram uma paralela à outra. Eu pesquisando criança aqui, pesquisando as pretas e as pretas lá de cá. E aí, quando eu descobri que a palavra brincar e vadiar tem o mesmo sentido para cada um. E aí, a questão da liberdade não é fazer o que quer. A liberdade é um poder que nós temos de libertar as coisas. Esse é o poder que a gente tem, de libertar as coisas e a nós mesmos. Aí eu encerro. Então, o que acontece aqui? Para nós, a panela mora no armário e só sai de lá para o fogão. Para as crianças, as panelas são instrumento musical. Elas são capacetes que nos tornam poderosos, né? Me transformam num super-herói. Elas se tornam barcos, carros, por onde eu transito pelo mundo. Então, esse poder de libertar as coisas, o poder de libertar as coisas, né? Esse é um poder nosso que a gente tem que cultivar nos nossos processos, né? E isso é no terreiro, né? Porque tem nos terreiros, as gafieiras, as rodas de samba, são para nós esse lugar de libertação daquilo que Frantz Fanon, né, diz: nós precisamos matar o colonizador que habita dentro de nós, né? Então, quando eu entro numa roda de samba e sambo, eu falo: meu amigo, aqui eu sou gente, aqui eu sou rei, aqui eu faço você chorar, aqui eu faço você rir. Quando eu entro no terreiro e me transformo em Xangô, eu sou rei. Então, é o momento em que a gente se liberta, né? Então, a música e a dança são as nossas formas de nos libertar. Paro por aqui. Muito obrigado. Gente, não precisa falar mais nada, né? Alguém tem muito desejo de perguntar alguma coisa? Na verdade, a gente tem 5 minutos. Não? É incrível, né? Como é que essa sabedoria tradicional, como é que ela traz tudo, né? A transmissão do conhecimento, pertencimento, todas isso que a gente está chamando de tecnologia, né? Como é que isso é tão potente, tão presente, como a gente tem que aprender muito, né? Como a gente tem que estar sempre ligado nisso que é nosso, né? É nessa diversidade aí que a gente vive. É isso. Vamos cantar uma música para vadiar, então? Vamos. Ó, como mandar um, hein?
Quem quer mandar uma? Vai vaziar, vai vaziar, vai vaziar. Vai vaziar, vai vaziar. Vamos vaziar. Eu vim aqui foi pra vadiar, ô lele, ô lala. Eu vim aqui foi para brincar, ô lele, ô lala. Ô vadeia, menino, vadeia, escorregou, cai na areia. Vadeia, menino, vadeia. Eu vim aqui foi pra vadiar, eu vim aqui foi para brincar. Vadeia, menino, vadeia, cai na areia. Vadeia, menino, vadeia, escorregou, cai na areia. Viva, viva a gente!